pessoal, meu nome é Dilmira Faria, sou professora do curso de Turismo da Universidade Federal de Minas Gerais. Quero agradecer o convite dos colegas do IEB por estar aqui hoje falando para vocês. Com muita alegria, quero compartilhar um projeto muito bacana que conecta literatura, turismo e Guimarães Rosa. O projeto Cartografia Rosiana. Eu e o professor Sérgio, também da UFMG, há 4 anos estamos desenvolvendo este projeto e recentemente veio também participar a professora Marlete. Vou contar para vocês um pouquinho da ideia inicial e da construção desta rota literária. Mas antes, pergunto: como se pode associar literatura e turismo? São, de fato, 2 áreas distintas. Por um lado, temos o turismo com suas dimensões econômica, cultural, territorial e ambiental. Por outro lado, temos a literatura e sua complexidade, relacionada ao saber explicativo ou interpretativo dos textos e dos sentidos das palavras e dos conceitos. Assim, nem sempre fica muito evidente essa relação, de como essas 2 áreas do conhecimento se relacionam. E eu vou falar aqui especificamente de um texto conceitual da professora Rita Baleiro, da Universidade do Algarve, que é especialista nessa área do turismo literário. Ela considera que as interseções entre o turismo e a literatura se dão tanto no nível metafórico quanto concreto. Vou explicar para vocês cada um deles. No nível metafórico, turismo e literatura se aproximam-se porque ambos promovem atos de interpretação. Viajar é interpretar e ler também. Em ambos há um trabalho de construção dos sentidos, a partir das interações entre aquilo que carregamos conosco e aquilo que encontramos de novo. Tanto a viagem como a literatura possibilitam um confronto com o que somos e com o outro, por contraste ou semelhança. Ambos promovem questionamento e reencontros conosco e com o outro, com uma comparação possível, desejada. Veja, se o turismo pretende acolher o outro e mostrar-lhe um determinado modo de ser e estar no mundo, nada melhor do que a literatura para fazer isso, pois é uma porta de acesso a diversos modos de estar e ver o mundo. No nível concreto, podemos pensar na construção de produtos e experiências de turismo literário. Nesse caso, a literatura vai servir muito bem ao turismo. Por quê? Devido basicamente a 3 singularidades da obra de arte literária. A primeira dela é a da sua manifestação enquanto mapa. Contar uma história é também desenhar um mapa. Não poderia deixar de citar Guimarães Rosa quando diz em Grande Sertão Veredas a seguinte frase: em grandes folhas de papel, com capricho, tracei bonitos mapas. Segunda, o da ilusão referencial. Então, nesse sentido, as pistas deixadas pelos escritores, como referências de lugares. Mas lembrando que sempre é uma obra ficcional. Como exemplo, vou dizer sobre O Recado do Morro, talvez a obra com mais referências
geográficas de Guimarães Rosa. Terceiro, essa terceira singularidade da obra literária que se conecta, com o turismo refere-se às frágeis fronteiras entre o real e o imaginário. Assim, contar uma história consiste na expressão literária do pensamento do ser humano em um determinado espaço e em um determinado momento histórico. E a narrativa, ela vai estar contida nesse espaço físico específico, como, por exemplo, o Sertão de Guimarães Rosa, aonde ocorre a maioria de seus contos, ou a Dublin de Joyce, no caso de Ulisses. A inscrição, então, quer através de sua representação implícita ou explícita de lugares, favorece a manifestação do texto literário, enquanto mapa. Pois o texto literário, quando oferece aos leitores essa descrição de lugares, vai situá-los no espaço que, embora seja ficcional, concede pontos geográficos de referência que permitem situá-los espacialmente. Então, ele vai situar o leitor turista em determinados locais. Quando olhamos, no caso desta edição de Grande Sertão Veredas, o que vemos aqui são pontos da geografia física sobre a qual vão se assentar pontos específicos, eventos da trama ficcional. E é isso o que o turismo literário faz. Mapeia essas referências do universo literário na geografia física, no mundo real, digamos assim, e desenha novos mapas. Mapas, dessa vez, literários, que fica em cima do mapa físico. E assim traçamos rotas, roteiros literários. Esses mapas passam, então, a ser instrumentos de comunicação e ferramentas de leitura literária do espaço físico. E o que é fascinante, contam uma história a partir de uma perspectiva, seja a do enredo, da história da própria obra, ou de uma determinada personagem, Riobaldo, que sai pelo sertão, ou mesmo a história do autor. O turismo literário oferece, então, um novo modo de contar histórias. E isso pode ser muito importante para desenvolver nas pessoas a capacidade de interpretação de um dado livro, de um dado autor, de uma determinada cultura, num determinado lugar e num momento histórico. Enfim, ao ler um livro, o leitor entra em uma viagem através do seu imaginário, pois entra no universo proposto pelo escritor, como se fizesse parte da história, do enredo, do cenário. O projeto Cartografia Rosiana, então, ele pretende propor uma viagem através do seu imaginário, leitor, mediada pela literatura de João Guimarães Rosa. Passo a palavra agora para o meu colega, o professor Sérgio, que vai explicar para vocês com mais detalhes como é essa viagem através do projeto Cartografia Rosiana. Muito obrigada pela atenção de vocês. Grande abraço. Olá, pessoal. Eu sou Sérgio Faria,
professor do Departamento de Cartografia da Universidade Federal de Minas Gerais. Primeiramente, gostaria de dizer que o projeto desta nossa viagem com Rosa pelo Sertão está inserido nas ações de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, foi considerando que essas ações devem acontecer com interação social e construção de parcerias, interdisciplinaridade e integração ensino, pesquisa e extensão, e também considerando nossa paixão pela literatura e pela obra de Guimarães Rosa, que pensamos e propusemos em 2016 o projeto de extensão Cartografia Rosiana, Guimarães Rosa sob a perspectiva da preservação, salvaguarda cultural e inclusão produtiva, visando conectar literatura, turismo e a obra literária de Guimarães Rosa para a construção de uma rota turística literária. O projeto tem a participação e a colaboração de estudantes dos cursos de graduação em Turismo, Geografia e Design, de nós professores, bem como das prefeituras de Cordisburgo e Morro da Garça, do Museu Casa Guimarães Rosa, de atores sociais locais e de visitantes. Além disso, atualmente estamos estendendo a abrangência do projeto para os municípios de Curvelo, Três Marias e Chapada Gaúcha, e aos poucos pelo sertão rosiano. Então, retomando o que disse a professora Diomira, o turismo literário, com a ajuda da cartografia, mapeia as referências do universo literário na geografia física, no mundo real, e desenha mapas literários que se sobrepõem aos mapas da geografia física do lugar, e que, podemos dizer, representam uma geografia literária desse lugar. Esses mapas passam a contar uma história a partir de uma perspectiva, seja do enredo, da história da própria obra ou de uma determinada personagem, como as andanças pelo sertão de Pedorósio em O Recado do Morro e de Reobaldo em Grande Sertão Veredas, ou as percepções de Miguelim pelo Mutum em Campo Geral, ou mesmo a história do autor. Podemos dizer que esses mapas passam a apresentar o território testemunho da obra literária, ou seja, o território como cenário e ambiente de experiências vividas e recriadas na produção literária do escritor, que possibilitam ao visitante inúmeras possibilidades de mergulhar na cultura do sertão mineiro e na paisagem do cerrado, perenizados em sua obra. A partir desses mapas, podemos traçar rotas literárias. A rota literária é um processo a ser construído em conjunto com a sociedade civil, o poder público e a universidade, tendo como principal referência a construção de um sentido do sertão rosiano e do sertão contemporâneo. Trata-se de estabelecer um processo de discussão, colaboração e integração de conhecimentos em um mútuo aprendizado para professores, estudantes, população e visitantes. Destaca-se neste processo o envolvimento das populações, com seus territórios, suas comunidades, crenças, práticas, mitos, valores e história. Uma vez que a sociedade detém conhecimentos sobre sua organização e deve se constituir da forma mais abrangente possível em sujeito e protagonismo do seu próprio planejamento. Isso implica também um aprender fazendo, uma vez que este processo se constrói necessariamente na praxis socioespacial. Então, nesses anos de projeto, temos dialogado com algumas comunidades do sertão mineiro, com amantes e leitores da obra de Guimarães Rosa, como nós, e com interessados em literatura e turismo, e em turismo literário, para a proposição e construção de uma rota literária rosiana. Assim, temos trabalhado na identificação, levantamento e mapeamento de elementos e signos que representam a obra de Guimarães Rosa, preservando os lugares que são marcos de sua vida, que valorize o patrimônio material e imaterial do sertão e o modo de vida do sertanejo na atualidade,
de modo a salvaguardar a cultura sertaneja e promover a inclusão produtiva. Para fazer a representação e apresentação gráfica dos elementos, bem como da rota turística literária rosiana, temos trabalhado também em processos participativos e interativos, na elaboração representacional iconográfica, ou seja, na elaboração e produção da iconografia básica referencial, incluindo a definição da paleta de cores e a definição dos ícones. Sobre isso, a professora Marlete vai explicar para vocês com mais detalhes como é esta viagem, dentro da viagem com Rosa pelo Sertão, através da iconografia do projeto Cartografia Rosiana. Resumindo, a ideia é reunir um conjunto básico de elementos da geografia real e da obra literária rosiana representados em mapa que possam compor uma rota turística literária rosiana. Esse conjunto deve ser um conjunto aberto para a incorporação de novos elementos da geografia física e cultural, patrimônio material e imaterial, e outras interpretações da obra literária rosiana, pela gente do sertão, pelos viajantes leitores, pelos leitores viajantes. Enfim, uma rota turística literária movente, como é o sertão, o sertanejo, as interpretações e o turismo. Para ilustrar um pouco o que falei, apresento um conjunto de elementos e signos da geografia física local e da obra literária rosiana, identificados e representados em mapas, que poderão fazer parte de uma rota turística literária rosiana. Este conjunto apresenta o sertão rosiano, aqui definido por um conjunto de municípios do sertão mineiro, de Araçaí ao sul, a Chapada Gaúcha ao norte, e um conjunto de atrativos culturais e naturais da região do sertão rosiano. Neste outro, temos os marcos territoriais do Museu Casa Guimarães Rosa, que sinalizam e identificam 95 referências geográficas compostas por elementos da paisagem rural e urbana, de Cordisburgo à Barra do Guaicuí, que inspiraram e estão presentes no universo da obra literária, nos trechos de entrevistas, nas notas pessoais e nos discursos do escritor João Guimarães Rosa, constituindo-se o nosso território literário. Cabe ressaltar e dar os devidos créditos que esses marcos são resultado de uma pesquisa realizada pela Superintendência de Museus e Artes Visuais de Minas Gerais e Museu Casa Guimarães Rosa, com a participação do professor Dieter da USP. Aqui temos as rotas da personagem Riobaldo pelo Sertão, na obra Grande Sertão Veredas, por 3 autores. Este primeiro por Alain Vigiano, este segundo por Marcelo de Almeida Toledo e este outro pelo professor Willy Bolle. E aqui apresento um exemplo de rota literária, uma rota pelos marcos territoriais referentes ao conto O Recado do Morro, de Cordisburgo a Morro da Garça. Assim, ressaltamos que o projeto Cartografia Rosiana busca colaborar com as iniciativas existentes neste território geográfico e literário, e que guarda uma relação direta com a obra rosiana e, consequentemente, com o turismo literário, como o Museu Casa Guimarães Rosa e seus eventos em Cordisburgo, a Casa da Cultura e os eventos em Morro da Garça, o Festival Sagarana, feito rosa para o sertão, em Arinos, o Encontro dos Povos do Grande Sertão Veredas, em Chapada Gaúcha, e a caminhada Caminho do Sertão, de Sagarana ao Grande Sertão Veredas, de Vila Sagarana, em Arinos, a Chapada Gaúcha. Olá, eu sou Marlete Menezes, professora do curso de Design da UFMG e integro o projeto de extensão Cartografia Rosiana. O convite do professor Sérgio para integrar o design no projeto teve como proposta inicial a construção da marca,
da identidade visual e de uma iconografia específica para as rotas literárias, para a produção de um mapa poético, como descreve a professora Diomira. Contar uma história é também desenhar um mapa. Assim, para uma abordagem gráfica visual do tema turismo literário, partimos de referências locais da obra literária de Guimarães Rosa e das cartografias dos percursos, seguindo uma orientação que oscila entre a importância dos sentidos da natureza na obra do autor e as percepções das pessoas que vivem localmente. As cores do sertão foram identificadas a partir de um conjunto selecionado de imagens do sertão. Essa caracterização simbólica e visual de formas, cores e tipografia contribuiu para a definição de um conceito de marca e a materialização da identidade visual do projeto. Numa reflexão sobre as estratégias do design para a produção gráfica de uma iconografia, na perspectiva de um mapa literário e no desejo da experimentação, buscando desenvolver um novo modo de contar história por meio do design, Olga, bolsista do projeto, trouxe a ideia de fazer uma oficina de modelagem iconográfica em argila e depois transpor as formas materializadas para a imagem. Assim, com as pistas deixadas pelo escritor, partimos para a realização de oficinas práticas da produção iconográfica com a intenção clara de atuar na forma colaborativa, captar as percepções da comunidade local e as referências de uma viagem imaginária no sertão. Nos processos, buscamos somar instrumentos da comunicação e da poética literária, articular um pensamento sistêmico da ordem da compreensão de um problema, tradução e síntese visual, com a força da expressão plástica e experimentação em artes. Esse modo de conceber a iconografia por meio da realização de práticas participativas constituiu um diferencial, uma forma sensível e inovadora de integrar os processos da arte e operar as ferramentas do design. Além de abrir um espaço dinâmico para a formação contínua da comunidade nos processos da construção e implantação do roteiro, possibilitou a interação, a aprendizagem e novas estruturas do pensamento, integrando experiências locais a uma rede global de informação. Com isso, pretende-se utilizar essa iconografia numa representação poética do roteiro turístico literário pelo sertão rosiano, provocando o imaginário do visitante quanto ao patrimônio material e imaterial do sertão, da sua gente e da sua paisagem.